Olá a todos. Adentrar sobre a questão das facas nordestinas é algo que nos remete a uma cultura que é muito ampla e que se conecta a um lugar do nosso Brasil chamado de sertão. Geograficamente, a área do sertão ela é muito direcionada aqui ao Nordeste, né? A ideia do vaqueiro, da forma como ele se veste e que faz ele se proteger contra as agruras do sertão com uma verdadeira armadura de couro. Em muitas obras isso é ressaltado e o sertão, diferente um pouco do que as pessoas pensam, ele se estende até o Sudeste, levando em consideração especialmente o Norte de Minas Gerais, sem contar que a real nomenclatura de sertão para os nossos portugueses, para os patrícios que nos colonizaram, era a ideia da área afastada do litoral, né? Aquela área em que você tinha o distanciamento da praia. Essa questão de tentar conhecer um pouco sobre a história das facas nordestinas é estudar o sertão, é estudar o nosso povo, certo? E algumas obras marcam muito, não só como eu já disse, a questão do Nordeste, mas chegando a áreas do Norte de Minas Gerais e até as áreas afastadas de Goiás. E talvez uma das obras mais incríveis que se possa ter sobre isso seja aqui a Grande Sertão Veredas, né? No caso do Guimarães Rosa. Se você for visualizar a obra, você tem várias análises, eu estou lendo ainda, mas em várias passagens a ideia da faca ela é exibida nas mais variadas formas. Vou ler aqui duas, né? Na realidade eu meio que me espolhei, eu já sabia o fim da história, então eu fui lá para pegar uma parte final. Mas eu queria que você chegasse a ver sobre facas que eu fiz nesses dias e que elas aparecem no livro. Por exemplo, nesse momento aqui, ele faz o seguinte. Raspava a rapadura com a quissé. Olha só, quissé, né? A quissé, no campo lexical, como eu já vi uma análise aqui, é uma faca velha, que já está com cabo quebrado. Nesse caso aqui, eu fiz a minha versão do que seria uma quissé, não do ponto de vista de ser uma faca imprestável, muito pelo contrário. Na realidade, essa pequena, quase como uma pequena peixeira, seria o que seria a faca do dia a dia. Por quê? Olha o que o livro descreve que o personagem de Adorim está fazendo. Raspava a rapadura com a quissé, ia juntando na palma da mão o farelo preguento e preto. Ou, se não, segurava o naco, rechupando e lambendo. Os neologismos do Guimarães Rosa são ótimos, né? Ok? Então, percebe-se aqui o uso da faca no dia a dia, o uso da faca para cortar alimentos, o uso da faca, que no caso a quissé, fiz essa quissé aqui, que ela está fosfatizada, até chamei de quissé de Adorim, que fica perfeita para uma faca usual, faca do dia a dia, até um EDC trazendo para as ideias modernas, só que dentro de um contexto muito nordestino, né? Ou seja, uma miniatura do que seria no caso, peixeira, que foi o foco maior de toda essa nossa caminhada aqui. O pessoal já está fazendo a faca de ponta, a minha ficou meio engaixada pelo tempo, mas aqui você vê a peixeira que a gente fez no projeto, né, que eu fiz no projeto, essa de 10 polegadas em inox, que certamente é uma faca-chefe para todos os fins, frutas, verduras, carnes, um bom churrasco, ela fica perfeita, né? Então aí um momento. Já mais para o final do livro você já vê a faca num outro contexto, né? Na realidade, a luta final entre Diadorim e o Hermógenes, então, citada no livro, se você já leu ou se viu, ou talvez a série da Globo, diz assim: Diadorim a vir, no topo da rua, punhal em mão a avançar. Apesar dele citar punhal aqui, ela estaria especificamente com um punhal e com uma faca, uma peixeira na mão. Lá no final, mais ao final, ele diz assim: sofri rezar. Isso seria o Riobaldo falando, né? Sofri rezar e não podia num cambaleio. Ao ferreio as facas vermelhas no embrulhável. A faca, eles se cortaram até os suspensórios, isso dizendo já da luta entre Diadorim e o Hermógenes. O diabo na rua no meio do redemoinho. Assim mirei e vi o claro claramente, aí Diadorim cravar e sangrar o Hermógenes. Cravou no vão e ressurtiu o alto esguicho de sangue, por fio para bem matar. Soluço que não pude, mar
que eu queria um socorro de rezar uma palavra que fosse bradada ou imuda, e secou. Nessa citação fala a ideia exatamente de que Diadorim e a história, né? Na história o Hermógenes representa o mal. Essa luta entre o bem e o mal, ela é bem narrada aqui, e o bem derrota o mal e o mal leva o bem, né? Ou seja, porque ela morre no final, certo? Mas assim, são momentos em que ao longo da história você percebe a constância do uso das facas no sertão, desde aquele mais simples instrumento tão antigo da humanidade para você fazer sua comida, a arma de defesa. E é isso aí. Achei a passagem bem legal, certo? Continue acompanhando aí no canal as confecções das nossas peixeiras, essas aqui, né, e mais outras que foram feitas. E daí em diante a gente vai seguindo no nosso projeto Facas Nordestinas, tentando manter sempre viva a nossa cultura e trazendo ela para que as pessoas conheçam. Tudo de bom, até a próxima.